Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, nosso mergulho vai ser um tempo verbal que muita gente considera complicado, mas que na verdade é super elegante, o Past Perfect. A proposta aqui é a seguinte: em vez de decorar regras, vamos entender o Past Perfect como uma ferramenta, quase como uma máquina do tempo da linguagem para contar histórias com muito mais clareza. Vamos nessa? Para começar, olhem só para essa frase. Ela tem um pequeno quebra-cabeça, não tem? A gente tem duas coisas acontecendo no passado. O Ross ligou e a pessoa se deu conta de que tinha esquecido algo. A pergunta é, o que aconteceu primeiro? É exatamente esse tipo de dúvida que o Past Perfect vem para resolver de forma brilhante. E para a gente dominar o assunto, nosso caminho vai ter 4 paradas. Primeiro, a gente vai entender a ideia central, o tal do passado antes do passado. Depois, vamos ver a fórmula, como ele é construído. Em seguida, a gente explora os usos práticos e, para fechar com chave de ouro, fazemos aquela ponte com o nosso português. Ok, primeira seção, o passado antes do passado. Esse é o coração do Past Perfect. É aqui que tudo faz sentido. Pensem nele exatamente como uma ferramenta para falar de algo que aconteceu antes de outra coisa que também já acabou lá no passado. A definição formal é essa aqui. O Past Perfect descreve uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. É por isso que ele tem esse apelido, o passado do passado. A grande missão dele é essa: colocar ordem cronológica nos eventos sem deixar nenhuma margem para dúvida. Voltando para o nosso exemplo do começo, a linha do tempo deixa tudo bem visual. O primeiro evento, o mais antigo, foi esquecer de comprar o leite. Só depois, no segundo momento do passado, o Ross ligou. O had forgotten é o que sinaliza, é o que deixa explícito qual ação veio antes. Simples assim. Seção 2. A fórmula estrutural. Bom, agora que o conceito está claro, vamos para a parte mecânica da coisa. Como é que a gente monta uma frase com o Past Perfect? A boa notícia é que a estrutura dele é super lógica e consistente. Uma vez que se pega o jeito, não tem mais erro. A base toda está nessas 4 formas aqui. Na afirmativa é sempre sujeito, depois o had e depois o verbo principal no particípio passado. Para negar, é só colocar o not ali no meio, hadn't. E para perguntar, a gente só inverte a ordem. O had vem antes do sujeito. A estrutura é bem limpa, bem direta. E vamos ver isso funcionando na prática. Olha a afirmativa. She had some experience. Isso pode parecer estranho, né? Had, mas está perfeito. Pensa assim, o primeiro had é o nosso verbo auxiliar, o sinalizador do tempo verbal. O segundo had é o particípio do verbo to have, que significa ter. Ela tinha tido experiência. Faz todo sentido. Os outros exemplos, na negativa e nas interrogativas, seguem exatamente a mesma lógica que acabamos de ver. Tudo bem? Vamos para a terceira seção, aplicações e nuances. Agora a coisa fica interessante de verdade. Onde é que a gente usa o Past Perfect no dia a dia? É aqui que a gramática sai do papel e se torna uma ferramenta poderosa para a gente se expressar com mais precisão. Nós vamos focar em 3 cenários principais. Primeiro, para falar daquelas intenções ou esperanças do passado que não rolaram. Segundo, para organizar a sequência de eventos junto com palavras como after ou when. E terceiro, para indicar ações que tinham acabado de acontecer usando o just. Olhem que interessante esse exemplo. I had wanted to finish. O uso do past perfect aqui dá um tom quase nostálgico. A pessoa tinha a intenção de pintar. Essa intenção existiu antes da viagem, mas não aconteceu. O tempo verbal sozinho já comunica não só a intenção, mas também que ela não foi realizada. Com expressões como after, o past perfect funciona como um reforço. After we had finished eating deixa 100% claro que o jantar acabou primeiro, e só então o pessoal levantou. É interessante notar que, às vezes, o had pode até ser omitido aí, porque o after já dá a dica da ordem. Mas usar o had dá uma ênfase, uma formalidade maior. E neste último caso, quando a gente usa advérbios como o just, o past perfect mostra que uma ação aconteceu um piscar de olhos antes da outra. She had just stepped out. Ela tinha acabado de sair naquele exato instante quando o telefone tocou. Ele cria uma sensação de imediatismo, de urgência. E chegamos à nossa última seção, a conexão com o português. Para quem fala português, essa parte é fundamental. É como construir uma ponte entre o que a gente já sabe e o conceito novo.
o que torna um aprendizado muito mais fácil e intuitivo. A semelhança aqui é impressionante, não é? A estrutura em inglês I had forgotten é praticamente um espelho da nossa em português. Eu tinha esquecido. É o verbo ter no pretérito imperfeito mais o particípio. Essa conexão direta é uma verdadeira âncora para o nosso cérebro. E se a gente desmontar a cronologia em português, a lógica é idêntica. O primeiro evento, lá atrás no tempo, foi esquecer. O segundo foi a pergunta. E o terceiro, mais recente, foi a percepção. A estrutura tinha esquecido faz exatamente isso. Joga o ato de esquecer para antes de todo o resto. Então, o ponto principal, a grande lição de hoje é esta. O Past Perfect não é um enfeite. Ele é essencial para a clareza. Ele elimina qualquer ambiguidade e dá a quem está contando a história o controle total sobre a linha do tempo, garantindo que a ordem dos fatos seja entendida perfeitamente. Para a gente fechar e fixar bem o conteúdo, fica aqui uma provocação. Pense um pouco. Qual evento na vida de cada um já tinha acontecido antes de outro marco importante ocorrer? Por exemplo, eu já tinha terminado a faculdade quando consegui meu primeiro emprego na área. Fazer esse exercício com as nossas próprias histórias é, sem dúvida, o melhor caminho para dominar o Past Perfect. Obrigado por assistir e não se esqueça de deixar um like para ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva e qualquer dúvida deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.